Perspectiva a todos, uma excelente tarde a você que acompanha o Sinal Aberto. Olha só, minha gente, a partir de agora vamos destacar uma ação que é realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o TCE. O tribunal está fazendo uma auditoria nas ações de proteção social das crianças de famílias de baixa renda desenvolvidas pela administração estadual. A análise do TCE se concentra especialmente nas famílias com crianças na fase da primeira infância, ou seja, de 0 até 6 anos. Para sabermos mais, 0 até 6 anos incompletos. Para sabermos mais detalhes dessa iniciativa, nós conversamos a partir de agora com a secretária de Controle Externo do TCE Goiás, a Ana Paula Araújo Rocha. Ana Paula, uma ótima tarde, seja muito bem-vinda. Obrigado aqui por atender nosso convite. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os ouvintes. Quero muito agradecer o convite. É muito importante essa participação aí com vocês hoje. Bom, Ana Paula, quando a gente remete ao nome Tribunal de Contas do Estado, geralmente a gente associa com os números, né, com aquela matemática que é rotineira, os atos de fiscalização do próprio tribunal em relação às contas mesmo, propriamente do Estado. Mas desta vez não, uma ação diferente, uma ação que envolve a execução de uma política pública para a primeira infância. Quais são os aspectos que serão observados pelo tribunal nesse trabalho de fiscalização? Então, Samuel, é por isso que eu queria começar agradecendo aí à Rede Sagres por nos dar essa oportunidade de estar conversando com as pessoas e mostrando esse trabalho que é extremamente relevante, né, realizado pelos tribunais de contas e que muito pouca gente conhece, que é a avaliação de política pública, né? As pessoas estão muito familiarizadas aí com o nosso trabalho na área de fiscalização da legalidade, da regularidade das contas, mas é também um dever, eu falo dever mesmo, não é opção, é um dever dos tribunais de contas avaliar, verificar se o Estado está garantindo a todos os cidadãos direitos como saúde, educação, segurança pública, assistência social, dentre outros, né? E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso por meio de avaliação de política pública. Então, e nesse caso, o que nós estamos avaliando? Nós estamos avaliando se as ações que o governo vem desenvolvendo ao longo do tempo, se elas estão garantindo que as crianças, né, de 0 a 6 anos, que é o que a gente considera aí a primeira infância, se elas estão tendo os cuidados e o atendimento necessário para garantir um desenvolvimento saudável dessas crianças aí ao longo de toda a vida. Algumas pesquisas, várias pesquisas, isso já é comprovado cientificamente, elas apontam que os primeiros 1000 dias, né, de vida de uma criança, desde a gestação, eles são os dias, os estímulos que essas crianças recebem nesse período que vai determinar a pessoa que nós seremos no futuro. Então, daí a relevância de se focar em ações para ir para as nossas crianças, né? Hoje eu considero que hoje seja uma das pautas mundiais mais importantes da atualidade, porque quando a gente está falando do futuro das nossas crianças, consequentemente a gente está falando aí do futuro da humanidade, né? Então é um tema sensível, é um tema relevante. E por que nós estamos focando na questão da primeira infância? Primeiro, justamente por isso, pela relevância que o tema traz. É um tema que é indiscutível, né, a prioridade e a importância que as crianças têm aí para o futuro do mundo, né? E segundo, porque apontamentos iniciais nos indicavam que os indicadores para a primeira infância estavam extremamente preocupantes, né? O nosso presidente, o conselheiro Edson Ferrari,
desde o ano passado, ele vem colocando essa questão como prioritária para nós aqui no Tribunal de Contas. A avaliação de políticas públicas é uma das diretrizes da gestão dele. E a questão da criança foi uma questão que nos preocupou bastante. Então, a partir disso, nós buscamos, fizemos levantamentos, buscamos informações e desenvolvemos alguns indicadores relacionados à primeira infância, aqueles que a gente considera no momento que são os indicadores mais importantes. Fizemos essa pesquisa, desenvolvemos esses indicadores e colocamos isso no nosso site do Tribunal de Contas. Convido a todos que estão ouvindo, que tenham interesse em acessar o nosso site. Lá, quando você acessa o nosso site, tem um link que nós disponibilizamos que chama Portal da Primeira Infância. Dentro desse portal, nós temos indicadores nacionais e para o estado de Goiás também. Então, alguns desses indicadores estão extremamente preocupantes. Então, é dever, né, do Tribunal de Contas, como órgão controlador, como controle externo, verificar como isso está acontecendo. Então, a partir desse momento, nós estamos na fase de planejamento dos trabalhos, de estudo e levantamentos, para que, ao final, a gente possa apresentar um diagnóstico da situação, de questões pontuais, onde que precisa ser melhorado, recomendações para incremento dos mecanismos de gestão, para que a gente possa realmente poder contribuir com a melhoria das ações voltadas para a criança e na primeira infância. Ana Paula, o foco inicial seria a saúde? Não, a gente não consegue avaliar as questões relacionadas à primeira infância apenas com um foco. Essas questões são muito interligadas. Então, nós vamos tentar levantar questões ligadas à saúde, ao oferecimento de alimentação, a oferecimento de creches no estado, com a participação do estado, apesar da gente saber que o município é o grande garantidor, né, do direito às creches, mas o estado também tem papel importante e fundamental. Então, ela é uma avaliação que ela vai compreender vários aspectos dentro da política da infância. Eu vou só colocar alguns indicadores aqui, Kleber, para que vocês tenham ideia de como é que as coisas estão, né? Uhum. Se vocês me permitem. Claro, claro. Por exemplo, um índice que está assim extremamente preocupante é a questão do índice de vacinação contra a paralisia infantil, né? Nós estamos aí com uma possibilidade real de reintrodução do vírus no Brasil. Hoje nós temos em Goiás apenas 62% o índice de vacinação no estado de Goiás. E no Brasil 59%, né? Quando a gente precisa aí no mínimo de 95% para manter o Brasil com essa erradicação da polio que nós já conseguimos alcançar. Número de crianças em creches. Em Goiás, nós temos apenas 20% das nossas crianças em creche, quando a meta nacional do Plano Nacional de Educação é que tenha 50%, né, de crianças em creches. Consultas pré-natais, aquelas que garantem, né, a criança um desenvolvimento saudável na gestação e que isso depois se perpetua aí para a vida inteira dessa criança, né? Então, de 95 mil gestantes em Goiás, apenas 28 mil, de 95 mil gestantes, 98 mil não tiveram o número adequado de atendimento pré-natal, e isso piorou muito com a pandemia. E aí a gente vai focar mesmo no atendimento das crianças em um estado maior de vulnerabilidade, que são aquelas que habitam em domicílios de baixa renda, né? Com renda individual de até R$ 660 e com uma renda familiar de até R$ 3.600. Então, são nessas crianças que o Estado tem que ter um foco prioritário. Então, o que está acontecendo? O que está sendo oferecido? Quais são os programas e as ações desenvolvidas? Qual o montante de recurso que está sendo alocado para essas ações? O que está sendo executado? É nisso que nós vamos basear o nosso trabalho.
Aqui no Sinal Aberto, nós estamos conversando com a secretária de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, a Ana Paula Araújo Rocha. Queria fazer só uma correção aqui, Ana Paula. Eu destaquei agora há pouco em relação à primeira infância, 0 a 6 anos incompletos, mas de 0 a 6 anos completos, tendo como referência, inclusive, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Ana Paula, sobre a educação, né, a senhora citou aí para a gente um determinado ponto, essa preocupação e um percentual baixíssimo, né, do acesso, 20%, se não me entendi errado. Nesse aspecto, como que a gente pode pensar esse impacto no momento em que muitas famílias acabaram sofrendo consequências por conta aí da pandemia e como o Tribunal de Contas pode fiscalizar ou até mesmo propor políticas para que as crianças consigam ter esse acesso à educação? Samuel, o tribunal, ele é um grande órgão integrador, né? Os jurisdicionados que nós chamamos, que são aqueles onde a gente consegue atuar, né? que a gente consegue fazer com que as ações sejam alcançadas, eles têm muita confiança e eles têm muito respeito pelos tribunais de contas quando a gente começa a fazer alguma ação para melhoria de gestão. Então, o que é o papel do tribunal? O papel do tribunal é justamente fortalecer essa integração Estado-município, desenvolver com eles e estudar com eles e ver, né, juntos mecanismos que possam possibilitar, por exemplo, o acesso à educação. A gente sabe que durante a pandemia a questão do acesso, né, ficou muito prejudicado, as mães preferiram não colocar os seus filhos, algumas creches, escolas ficaram fechadas e depois todo medo de voltar presencialmente. Então, assim, existem campanhas de conscientização, existem ações concretas, né, para trazer essa criança para a creche. A gente precisa, junto com todas essas entidades, fazer com que os pais entendam a importância dos estímulos que essas crianças podem e devem ter quando estão em uma creche. Então, eu acho que esse é o maior papel, é esse papel de integração mesmo entre todos esses entes e essas esferas que atuam na questão da proteção da criança. Em quanto tempo a gente vai ter a conclusão desse trabalho, ou pelo menos os números, índices, para que a gente possa fazer uma análise mais aprofundada, Ana Paula? O trabalho está previsto para se encerrar agora, no final do ano, até 20 de dezembro, com a entrega final do nosso relatório, né? E aí a gente vai ter mesmo um diagnóstico sobre como essas coisas estão acontecendo, com uma atuação muito focada na Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do Estado de Goiás, né? Então, assim, como é que está se fazendo essa integração social com as demais áreas? Que eu acho que é quem liga tudo isso, né? Então, saúde, educação, assistência, segurança. Então, a gente vai se concentrar nesse trabalho e até o dia 20 de dezembro é o prazo final para a entrega do nosso relatório. Ana Paula, tomando como base também até mesmo a condição geográfica, o governo do Estado utiliza o índice multidimensional para poder identificar locais aqui no estado em que há uma vulnerabilidade maior das famílias que vivem em determinada região. Isso também pode ser utilizado como um parâmetro para essa referência de localidades que as pessoas possam estar numa condição mais vulnerável do que em outras localidades? Isso é essencial. O nosso indicador no nosso portal da criança, o nosso indicador que fala de criança em domicílio em baixa renda, ele dá todo esse panorama, tanto nacional, quanto por estado, quanto por município. E então, o governo, além de todos esses mecanismos de controle, ele ainda tem esse indicador onde possibilita que ele entenda que naquele município tantas crianças estão em situação de vulnerabilidade, mais do que em outros. Esse planejamento é essencial para o sucesso do programa. Se isso não acontecer, a gente corre um sério risco de não alcançar os objetivos.
De posse desse relatório, Ana Paula, desse relatório final, já sabendo os indicativos, já sabendo onde estão as maiores vulnerabilidades, qual será o próximo passo? O próximo passo é entregar esse relatório, né, para o governo e solicitar que seja realizado um plano de ação em cima de todas aquelas fragilidades que nós vamos apontar, em cima de todas as nossas recomendações. O governo vai nos apresentar um plano de ação. É ele quem vai dizer como é que ele vai fazer para solucionar aquelas fragilidades, em qual tempo, utilizando quais recursos, quais ações. Isso tudo é monitorado depois pelo Tribunal de Contas. Alguns pontos que são programáticos, não é que quando a gente pensa aí no ordenamento jurídico, inclusive, da responsabilidade do Estado, aquilo que ele deve cumprir, mas o tribunal ele realiza um trabalho além da própria programação, nas suas atividades de fiscalização, inclusive pensando em um caso de não cumprimento ou de descumprimento, o Estado ele pode ser punido. Isso também pode ser avaliado para que não fique um trabalho apenas construído, um diagnóstico, mas que em caso de descumprimento dessas políticas públicas, os atores políticos, né, também possam ser responsabilizados? Existe essa possibilidade, sim. O que a gente procura, no primeiro momento, Samuel, é promover a melhoria mais do que a responsabilização, né? Então, o objetivo maior, quando a gente faz uma avaliação de política pública, é contribuir para a melhoria. Por quê? E por que isso é importante? Porque quando a gente faz isso, a gente ataca a causa. A gente não ataca só o fato. E se a gente não atacar a causa, a gente corre um sério risco de que essas irregularidades continuem se repetindo a partir do momento que os gestores vão, né, mudando. Então, a gente responsabiliza um gestor hoje, amanhã entra outro gestor, a gente responsabiliza pelo mesmo fato, entra outro, a gente continua responsabilizando. Então, quando a gente faz avaliação de política pública, o maior fato é mitigar os riscos de que aquilo aconteça de novo. Implementar mecanismos de governança para que essas questões não se repitam. Mas isso não impede que, quando a gente está realizando isso e que a gente vê que essas ações e que essas questões não estão sendo implementadas, que não existe vontade política para isso, aí sim a gente entra com um outro processo e aí um processo de regularidade e responsabilização. Pois os estudos preliminares dão conta de que 41% das crianças de 0 a 6 anos completos em Goiás vivem em situação econômica de dependência do poder público para ter esses direitos garantidos. Até dezembro dá para concluir esses indicadores todos? Quantas pessoas estarão envolvidas nesse trabalho ou já tem um planejamento prévio, um trabalho prévio já foi feito? Eu estou achando o tempo muito curto, levando em consideração que a gente já está terminando setembro. O trabalho começou no início de setembro, tá? A nossa portaria foi publicada no início de setembro, com 75 dias úteis para conclusão. Quando a gente começa um trabalho dessa natureza, um estudo prévio é feito. Então, assim, um estudo amplo, um estudo prévio, antes que a gente vá a campo ver como é que as coisas estão acontecendo. Então, todo o panorama a gente já tem, inclusive, com o desenvolvimento dos indicadores lá no nosso portal, no nosso site. Então, agora é saber, dentro dessas questões críticas, qual é a atuação do Estado. O que o Estado está fazendo para que isso melhore. E a gente consegue, num planejamento aí de 75 dias úteis, fazer esse levantamento, porque todo o estudo prévio já foi realizado. Ana Paula, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres, uma ótima tarde, um bom trabalho e esperamos aqui, Kleber e eu, conversar contigo ao final desse trabalho para aprofundarmos um pouco mais essa discussão. Muito obrigado. Samuel, obrigada, Kleber. Eu só quero deixar aqui registrado que o Tribunal de Contas do Estado está coordenando um movimento nacional pelo Pacto pela Primeira Infância. Nosso presidente, o conselheiro Edson Ferrari, é o presidente do Comitê Nacional. Então, assim, nós estamos capitaneando
todas essas questões, porque a gente não pode pensar nisso como uma questão apenas regional, né? Essa é uma questão nacional e uma questão mundial. Então, o objetivo é fazer com que isso melhore em todo o Brasil. Nós precisamos melhorar realmente esses indicadores, e aí eu deixo aqui um pedido a todos os ouvintes, né, que estão nos assistindo agora, para essa questão tão importante que é a vacinação contra a paralisia infantil. Levem suas crianças para vacinar. As consequências de uma paralisia infantil são extremamente dolorosas, difíceis. Talvez a nossa geração não tenha vivenciado isso, né? Porque a gente já vem de um período de erradicação, mas quem viveu por isso sabe. E assim, levem as crianças, não deixem os seus filhos e as suas crianças tão submetidas a uma doença tão terrível como essa. Eu agradeço, o Tribunal de Contas está à disposição, temos vários outros trabalhos na área de avaliação de políticas públicas e será sempre um prazer conversar aqui com vocês. Nós agradecemos, Ana Paula, a sua gentileza, conversamos com a secretária de